Olá, como você sabe, eu sou o professor Henrique Soares e nós estamos agora no tópico História da Pregação. Como tudo começou? É muito interessante nós sabermos o início da pregação, como se deu a pregação. Então, como você pode ver no slide, a revelação é progressiva, por conseguinte, a pregação também será progressiva, a pregação é progressiva. Nós não tivemos um compêndio desde Adão e na própria criação de Adão, nós não temos ali uma pregação sobre tudo o que viria a acontecer. Tudo foi dado paulatinamente pelo Senhor, de forma que, à medida em que a revelação ela vai sendo construída pelo próprio Deus, é à medida em que os homens vão colocando esta revelação de Deus no tempo. Então entenda, a pregação começa com a revelação de Deus. Então, revelação progressiva, pregação também será progressiva. Antes da queda, não havia pregador, porque Deus falava diretamente com Adão. E Deus se relacionava com os nossos primeiros pais, como você pode perceber em Gênesis, já no capítulo 1. Então, Deus anunciava pessoalmente a sua vontade. E como era a pregação no Novo Testamento, no Antigo Testamento, melhor dizendo? A pregação no período patriarcal. Nesse período, o culto era familiar. Consistia no oferecimento de sacrifícios cruentos, apresentados pelos chefes das famílias ou clãs, representantes de seus familiares ou tribo, os patriarcas, em altares por eles erigidos. A eles cabia o ensino da vontade de Deus à sua família ou clã. Noé é chamado de pregador da justiça, em 2 Pedro 2:5, e Abraão de profeta, em Gênesis 20, verso 7. Deus falava a esses homens e eles anunciavam a vontade deles, a vontade de Deus ao povo, à sua família, aqueles que estavam à sua volta. Então, nesse período patriarcal, os pais ou os patriarcas eram responsáveis por esta pregação, pela tarefa da pregação, da revelação de Deus aos seus familiares. A pregação no deserto. Nesse período, o culto tinha que ser móvel e era realizado no tabernáculo, segundo as prescrições de Deus a Moisés no Sinai. A pregação competia a Moisés e aos sacerdotes. Moisés foi vocacionado por Deus para ser instrumento de libertação do povo de Israel e porta-voz da revelação divina, a qual escreveu e ensinou nas assembleias públicas e religiosas. O livro de Deuteronômio é o registro das pregações de Moisés ao povo, antes de entrar na terra prometida. Moisés ficou conhecido como poderoso em palavras e obras. Está lá em Atos 7:22. Quanto aos sacerdotes, eu gostaria que nós lêssemos Levítico, capítulo 10, verso de 8 a 11. Pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo. Levítico 10, 8 a 11. Vamos ver o que diz a palavra de Deus sobre a tarefa dos sacerdotes. Levítico, capítulo 10, de 8 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na terra da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto entre as vossas gerações, para fazerdes diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo.
e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Então percebemos que aos sacerdotes cabia o ensinamento aos filhos de Israel. A pregação no período monárquico, o culto passa a ser fixo, oficiado no belo templo construído em Jerusalém. 3 ofícios básicos são reconhecidos nesse período: o ofício real, sacerdotal ou levítico e profético. Em lugar do rei, Jeremias 18:18 menciona os sábios. Preste bastante atenção. Não há de faltar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem palavra ao profeta. Jeremias 18:18. De um modo ou de outro, cada uma dessas instituições estava relacionada com a comunicação da vontade de Deus ao povo. Não poderia faltar na boca do sacerdote o ensino da lei do Senhor. Na condição de líder da nação, escolhido e ungido por Deus, também competia ao rei ensinar a vontade de Deus ao povo. Os profetas eram mensageiros do Senhor, instrumentos diretos da revelação divina. Durante e após o exílio. Após o exílio, calou-se a voz profética. Por 400 anos, não houve profeta em Israel. Apenas depois desse período apareceria João Batista, o último profeta, comissionado para proclamar a iminência do reino de Deus e convocar o povo ao arrependimento. Durante o cativeiro babilônico, os israelitas não tinham um templo para adorar e passaram a reunir-se para ler a lei e orar. Ao que tudo indica, assim surgiu as sinagogas. Vamos adiante falar sobre a pregação no Novo Testamento. Nós vimos a pregação no Antigo Testamento, dos patriarcas, dos monarcas. Nós vimos a pregação no deserto, nós vimos a pregação no exílio e pós-exílio. Agora, a pregação no Novo Testamento. A inauguração de uma nova dispensação acarretou em mudanças significativas na igreja institucional. Isso ocasionou alterações importantes no culto, inclusive no que diz respeito aos ofícios bíblicos e ao elemento essencial do culto judaico, o sacrifício, e, consequentemente, no lugar da pregação no culto. Visto que Cristo cumpriu e aboliu a oferta de sacrifícios cruentos, a pregação substituiu os sacrifícios, tornando-se o elemento central de culto na dispensação da graça. Perceba que houve um fim dos sacrifícios cruentos e isso foi substituído pelo ministério da pregação no Novo Testamento. Continuaremos no próximo vídeo falando sobre a pregação no Novo Testamento. Acompanhem conosco o próximo tópico no próximo vídeo.